Hoje a gente está aqui no Teatro Cetip com a Mônica Martelli, que vai estrear a peça Os Homens São de Marte, é pra lá que eu vou. Mônica, eu assisti essa peça em 2008, eu amei, eu levei uma amiga que tinha acabado o relacionamento. E assim, foi ótimo porque ela superou muito essa fase da vida dela, ela até comprou aquela camiseta, não era pra ser. Não era pra ser. Eu tô precisando usar essa camiseta de novo, inclusive. Você imaginava que você fosse mudar a vida das pessoas com essa peça? Não. Eu comecei essa peça no teatro pequenininho no Rio de Janeiro, né? No Teatro Cândido Mendes, teatro de, 90, menos de 100 lugares. E em 2 semanas o teatro começou a lotar. Eu comecei a fazer 2 sessões por dia. E fui pro Teatro Grande, fiquei 2 anos. Vim para São Paulo, fiquei 2 anos no Procópio Ferreira, foi quando você foi me assistir. E assim, eu nunca pensei que as minhas histórias, as minhas angústias, os meus questionamentos, as minhas alegrias, as minhas expectativas fossem iguais de todas as mulheres. Eu acho que todo mundo passa pelo que a gente passa. A gente passa pelas mesmas, talvez não as mesmas situações, mas as mesmas sensações, né? O que acontece é isso, as mulheres vêm ver e a peça, os homens adoram a peça também, porque a peça não fala mal de homem, por incrível que pareça, nem foi essa a minha intenção. Mas a peça não fala mal de homem. E as mulheres vêm ver e se identificam muito, assim, muito. E quem está sofrendo de amor, por exemplo, quem acabou de se separar, ou quem está solteira, por exemplo, assiste a peça e fala, caramba, não sou só eu passo por tudo isso também. Que é normal, é claro, todo mundo passa. Eu acho que a sua peça é muito empática, né? E você tem essa característica da empatia. Tanto no Saia Justa, quanto na série, na peça e no filme, a gente percebe que você se coloca no lugar do outro. Como que você construiu essa empatia? Eu acho que é fundamental você ter olhar para o outro, né? O ator tem isso como exercício, inclusive, que é você observar. A partir do momento que você tem olhar para o outro, você já desenvolve uma empatia. Porque você não tem como olhar para o outro e ficar neutro perante aquilo que você está vivendo, né? Está convivendo e vendo ali. Então eu acho que a empatia é tudo. A empatia é muito importante todo mundo. A gente tem que se colocar no lugar do outro. A gente tem que tentar entender o drama do outro, tentar se colocar na dor, na alegria do outro. Então acho que o teatro pode ter me ajudado e a forma como fui criada também. Os meus pais sempre foram muito assim. Você comenta que a sua mãe é feminista. Isso. E você não foi criada para casar. E o espetáculo mostra uma mulher que sonha em casar. Eu acho que o feminismo é isso, é a mulher se sentir à vontade para ser quem ela é e para se mostrar quem ela é. Em que mais o feminismo te ajudou e em que mais o feminismo pode ajudar as mulheres? Em tudo. O movimento feminista, segundo os historiadores, foi o movimento mais importante do século passado. Foi o mais revolucionário do século passado. Se não fosse aquelas loucas maravilhosas, a gente não estaria aqui agora sentado. Eu teria que pedir permissão para o meu pai, que já faleceu, ou então meu marido, que eu não tenho mais, mas para algum homem, pedir permissão para eu estar aqui sentada te dando essa entrevista e fazendo um espetáculo. Então, assim, eu acho que por eu ser filha de uma feminista, eu fiz um espetáculo com uma mulher falando que deseja encontrar o amor. Porque, como eu não fui criada para casar, como eu não fui criada para ser princesa, eu não acho menor. Entendeu? Assim, eu ouvi minha mãe foi da primeira geração das feministas, que foram aquelas mulheres que tiveram realmente que se masculinizar. Eu acho que hoje a gente não precisa mais se masculinizar. A gente tem que continuar lutando. Eu acho que nós já conquistamos muitas coisas, mas a gente tem muita coisa ainda para conquistar. Eu não tenho vergonha de falar abertamente eu quero um amor, porque eu fui criada a vida inteira com minha mãe falando a única possibilidade de independência da mulher é a independência financeira. A única possibilidade de liberdade da mulher é a independência financeira. Eu sempre busquei independência financeira, porque eu sei que é a única forma da gente ser livre. Por isso eu falo tão abertamente eu quero um amor. Por que eu quero amor? Porque eu não quero um homem para botar presunto dentro de casa. Eu quero um homem, eu quero um parceiro, um companheiro, eu quero compartilhar, eu quero viajar e olhar uma paisagem, ter com alguém falar, eu quero compartilhar o que eu vivo. Entendeu? As minhas dores também, as minhas alegrias, obviamente. Então eu acho que o feminismo, ele ajuda a gente todo momento da nossa vida. Ele está presente, ele tem que estar presente, porque a gente vive numa sociedade extremamente machista, que os homens mandam, que os homens acham que são donos da nossa fala, do nosso corpo, e a gente está mostrando cada vez mais que nós estamos aí. Os Homens São de Marte é um monólogo. A sua primeira ideia não era fazer monólogo e depois o seu produtor comentou que seria melhor, porque é você que tem o que falar.
Hoje em dia tem um boom de monólogos. Você acha que é uma tendência? Por qual motivo? Assim, é pelo baixo custo de produção ou porque realmente as pessoas querem falar alguma coisa? Olha, na época que eu fiz a minha peça, eu nunca achei que pudesse fazer monólogo, porque na minha cabeça monólogo é no final da carreira, quando você já provou que você é alguém, você fala, agora eu estou pronto para subir sozinho ao palco. Tá. Entendeu? Então eu achei que fosse fazer uma peça com outro ator. Quando eu fui ler o texto para o diretor, para o Vítor Garcia Peralta, ele falou, olha, a melhor forma de contar essa história, eu acho que é você contando. Então, assim, eu fiz o monólogo porque era a melhor forma dessa história ser contada. Então, realmente, é o melhor formato. Se entrasse um outro ator fazendo todos os personagens que eu faço, não ia ficar tão interessante. Ia ficar, talvez, uma peça mais comum, assim, né? E eu acho que, não sei, eu acho que é um desejo do ator, talvez, de subir sozinho ao palco, em algum momento da vida. Eu acho que depende do projeto, acho que tem projetos que são realmente para ser monólogo, porque quando o projeto não é para ser monólogo, não tem baixo orçamento nem alto orçamento, a pessoa vai correr atrás daquele orçamento para poder realizar aquele projeto. E, obviamente, tem menos custo, mas tem menos custos de manutenção, porque para você levantar um espetáculo é quase a mesma coisa. Tá. Com 3 atores, 4 atores, a única coisa que vai mudar é a quantidade de figurino, porque tudo que está em volta é o mesmo. E falando sobre a autoria, né, do espetáculo, você se inspira na sua vida e na vida de várias pessoas que estão à sua volta. Humberto Eco comentou uma vez que ele escreveu um texto e depois que ele publicou, um amigo dele ligou para ele e falou: como que você pode publicar um texto sobre a minha família? Ele falou: não, mas eu falei sobre a minha família. De que forma você se blinda desse tipo de situação? Porque algumas pessoas podem não gostar do que você escreve quando você escreve sobre elas. Olha, na verdade, a maioria das coisas que eu escrevo é sobre mim mesmo. Eu sou a minha maior inspiração. Então, assim, são coisas que eu vivo, às vezes, coisas que eu vejo que não são totalmente minhas. Não aconteceu isso comigo ainda. Mas eu acho que cada história, cada situação, depende do olhar que você tem. Então, eu posso viver uma coisa com você, a mesma situação, e eu vou ter um olhar para aquela situação. Eu vou ter um olhar para aquela cena, eu vou ter um olhar para aquilo que você talvez não tenha. Você tem um outro olhar, entendeu? Então, assim, eu já fiz uma viagem com uma amiga minha que no final eu contei uma história e falei assim, mas peraí, eu estava junto com você nesse dia, eu não percebi isso. Então, assim, foi um olhar que eu tive para aquela viagem que a gente fez, para aquela situação que a gente viu nessa viagem. Olha, se alguém vier reclamar para mim, eu falo, olha, essa história... Primeiro que uma história minha, quando eu escrevo e eu publico, ou vira teatro, ou vira série, ou vira filme, ou vira coluna de revista, aquilo ali já não pertence mais. Aquilo ali já virou teatro, já virou série, já virou arte, já virou... Não é mais minha aquela história. Na verdade, não é a história do outro, é o seu olhar sobre aquilo. aquilo. Sobre aquilo. Então, assim, isso ninguém pode vir reclamar sobre o olhar que eu tenho sobre a vida, sobre o mundo, sobre as coisas. Eu vou continuar tendo. Você comenta que Os Homens São de Marte, Pra Lá Que Eu Vou, foi um divisor de águas na sua carreira. Muita gente pede para você dar uma dica para as pessoas que estão começando. Só que eu queria que você desse uma dica para as pessoas que já passaram dos 30, são atores e ainda não chegaram nesse projeto de virada. O que as pessoas têm que fazer? Você acha que é só um projeto próprio que pode dar essa virada? Não, eu acho que não existe regras. Tem gente que tá batalhando, faz um teste para fazer um filme, aquele filme te mostra para o mundo e te dá visibilidade, você tem reconhecimento profissional. Então, assim, eu acho que não é só um caminho, mas eu acredito nos projetos pessoais, porque comigo foi assim. Então, eu fiquei durante muito tempo indo por um caminho meio óbvio, fazia teste, fazia videobook, na época tinha videobook, tinha aquelas fitas todas de videobook, nossa, eu mandava videobook para todas as emissoras, para todos os canais, todos os produtores de elenco. Ok, trabalhei, eu acho que eu só consegui também fazer o meu primeiro projeto pessoal, Os Homens São de Marte, por essa bagagem que eu trouxe, de todas as tartarugas, cobras que eu fiz na vida por aí, entendeu? Tudo isso eu acho que me fez ser a pessoa que eu sou hoje, né? A gente é a nossa história. A única coisa que eu possa dizer para os atores, o pessoal dos 30 anos, que começa a rolar um desespero, porque a gente quando tem 30 anos, eu quando escrevi a peça eu tinha 35, a gente quando tem 30 anos, 30 e poucos anos, a gente começa a ver aqueles nossos amigos que estão em outra carreira, já subindo os degraus, porque a nossa carreira, as outras carreiras, você vai subindo um degrau dentro de uma empresa, você vai indo, né, você vai lá, né, galgando, mas a gente aqui não, a gente aqui, cada trabalho que termina, a gente volta para o ponto de partida, não é para estaca zero, é para o ponto de partida. E esse ponto de partida dá uma sensação de que você está zerado, entendeu? A gente, quando viaja, se você separar um ano de trabalhar,
parece que tudo seu desapareceu. Cadê? O que eu fiz? O que eu não fiz? É sempre conta só o que você fez semana passada, mês passado, assim, é cruel. Então, a única coisa que eu tenho para dizer é persistência. Não precisa todo mundo virar escritor e escrever projeto. Eu acho maravilhoso todo mundo virar escritor e escrever. Mas no que você sonha, no que você sonha fazer, é tentar adaptar, tentar montar e a persistência. Agora, para finalizar, conta um pouquinho sobre os seus próximos projetos, o que tem aí dos Homens São de Marte ou de outros projetos que você tem feito. Então, Os Homens São de Marte é pra lá que eu vou. A 3ª temporada estreia no GNT dia 8 de março. Tá maravilhosa a 3ª temporada, que a gente vê a Fernanda já separada, com 46 anos, com uma filha de 7 anos. Então a gente vê já uma mulher em outro tipo de solteirice. É a solteirice, a mulher que já foi casada, que já é mais velha e tem uma filha. Obviamente inspirada em mim. E esse ano eu estreio minha peça nova, Minha Vida em Marte, que é a continuação dos Homens São de Marte, que é a vida de casada da Fernanda. Veremos a Fernanda casada no palco. Também será um monólogo, é uma continuação dos Homens São de Marte. E eu vou fazer também o Longa 2, Homens São de Marte 2, com o Paulo Gustavo, que fez o Longa 1, né, os Homens São de Marte 1, que é a continuação dos Homens São de Marte. O 2 é a continuação do 1. E continua no Saia Justa. Continua no Saia Justa. Maravilhoso, vamos acompanhar tudo. Venham aqui para o Teatro CETIP, a temporada vai até o dia 5 de fevereiro. Curtíssima temporada, Curtíssima gente. temporada. Venham aqui que tá maravilhoso, eu vou assistir hoje de novo e vou assistir muitas vezes porque é muito legal. Parabéns, Obrigada, Mônica. obrigada.